Domingos Pimenta, né, assim como aconteceu em Santa Catarina, que venha até a União da Vitória, porque nós entendemos que, ao estar em União da Vitória, talvez alguns dos esclarecimentos que não possam ter sido feitos pelas equipes técnicas na última semana, quando nós nos reunimos com o diretor-geral do DENIT, nos reunimos também com o responsável pela Defesa Civil, e as secretarias dos municípios da região, mas algumas das coisas talvez possam ser melhor esclarecidas, como acessar. Por exemplo, como que nós podemos fazer para acessar via Caixa Econômica Federal e aí Ministério do Trabalho, aqueles R$ 6.220 que são possíveis, valor possível de ser sacado do Fundo de Garantia. Ou para as empresas, o fato de elas não terem que fazer o recolhimento do Fundo de Garantia nos próximos 4 meses, uma vez que está decretado o estado de emergência. E também nós temos um processo que já havia sido colocado para o prefeito Bachir, eu já havia conversado com o prefeito Bachir, também com a vereadora Thaís, com os demais vereadores, presidente da Câmara e o líder do governo, que a cada 50 pessoas cadastradas você teria condições de ter um saque de R$ 20.000, que são despesas emergenciais, né? Aquelas despesas que você tem para alimentação, as despesas que tem na volta desse processo, as despesas que você vai ter para fazer limpeza de casa, enfim, essas tragédias que acontecem. E eu vivi muitas vezes, durante os 19 anos que fiquei na Vitória, vivi muitas enchentes. Nenhuma, claro, comparada, eu morava no Rio da Areia, depois aqui próximo ao Tour de França, mas nenhuma delas comparada à enchente de 83, depois a próxima, que é a grande enchente que nós tivemos em 2014, e essa agora, como se colocou, a maior enchente do século XXI. E talvez a nossa preocupação nesse momento, tanto quanto as demais, é a recuperação da 476. A 476 é o principal elo de ligação que nós temos com o Planalto Norte Catarinense, Norte Rio-Grandense, com todo o oeste do Paraná, e que, de certa forma, se não recuperado rapidamente, isola a cidade de União da Vitória, além de causar inúmeros problemas pelo trânsito caótico que nós temos aí via centro da cidade, os caminhões de grande porte tendo que passar por toda essa região, a ponte, praticamente a ponte do governador Richa também fica sobrecarregada, e essa é uma preocupação. E como você falou, infelizmente nós ainda temos previsão de chuva, espero que não aconteça, a partir de quinta-feira. Mas até lá, boa parte da rodovia estará já em condições de ser recuperada, e aí eu acredito que os próximos passos serão feitos depois da recuperação da rodovia, após estabilizar o clima. Nós temos que continuar fazendo esse debate. Eu tenho feito muito debate com outros deputados. Falei, inclusive, com o deputado Toninho, que é o coordenador da bancada estadual. É preciso que nós tenhamos um projeto, seja no PAC, seja via pedágio, mas que nós tenhamos um projeto para a 476 que seja mais longo do que pontualmente reparos como vem sendo feitos. A 476, há muitos anos, deixou de ser uma rodovia adequada para o porte da Vitória da região. Então, é nesse sentido que nós vamos hoje e amanhã, hoje à tarde nós temos outras reuniões, tem uma reunião agora de manhã com o MDA, agora às 10 horas da manhã tem uma reunião com o MDA aqui para discutir a situação dos agricultores. Nós temos uma perda de quase 50 milhões de reais já na agricultura, e essas pessoas não têm como buscar outra forma de rendimento que não seja a esperada, né, colheita, a esperada produção agrícola, que agora se frustra e que nós precisamos, também via governo federal, dar uma resposta. Excelente, deputado. Justamente sobre essa questão da rodovia BR-476, que gostaria de comentar aqui, depois que foi feito aí esse reparo emergencial, que está sendo feito, foi muito rápido o processo, né? Desde o lançamento da licitação, já no dia seguinte a abertura dos envelopes, ali o anúncio da empresa, que foi uma empresa aqui de nossa região, a Engemas, que sempre faz um trabalho muito bom, né? onde ela coloca a mão, e de fato, no sábado, como prometido, era 6 horas da manhã que estávamos já na rádio, o pessoal já mandando mensagem, o pessoal está chegando para fazer a obra, e desde então a empresa está lá trabalhando. Qual é o prazo que o DENIT repassou para essa empresa para fazer esse trabalho emergencial aqui, para recuperar e liberar logo o tráfego na BR-476? Eu sempre tenho uma preocupação com prazos, porque eu acompanhei um pouco o que aconteceu aqui com a BR-277, quando houve o deslizamento de uma encosta
Mas ali, por falta, talvez, de um acompanhamento melhor, no ano passado, meados de 2022, 23, perdão, aliás, 22, nós estamos em 23, meados de 2022, em junho, nós ficamos quase 6 meses. Aí eu falei muito com o ministro Valdez na terça-feira passada e com o Paulo Pimenta, nós não podemos ficar esperando mais do que 2 semanas para isso, porque bate o desespero em todo mundo. Eu espero que nesse prazo de 2 semanas nós tenhamos condições de liberar, se não total, liberar uma parte da pista, né, para que a gente possa fazer. Claro que a gente sabe que tem todo o processo técnico, você tem que fazer todo o assentamento do terreno, fazer a estabilização, inclusive com taludes nas laterais, mudar e fazer o diâmetro dos bueiros adequados, porque o que ocorreu ali foi um processo de erosão que veio acontecendo continuamente por falta de manutenção. E agora é preciso que nós tenhamos esse trecho, que é um trecho que ele é longo para ser recuperado, mas eu acredito que em 2 semanas, se o tempo contribuir, claro, porque não se trabalha nesse tipo de atividade sem que haja estabilidade do tempo, mas se o tempo permitir, eu acredito que vai permitir, porque mesmo com as chuvas leves que vão acontecer nesses primeiros dias, as obras não vão parar. E em 2 semanas nós teremos condições, acredito que em 2 semanas teremos condições já de estar transitando por ali. Nós temos um problema no 153, aí eu conversei com o chefe do DENIT já dias atrás, e ele, lá de pronto, nós de Brasília acessamos o 153, mas o 153 é encosta, estão fazendo recuperação da encosta, e na 280, aquela ligação que faz a 280 via Três Barras com São Mateus do Sul, que era uma cabeceira de ponte. No dia eu pedi ao ministro que nós pudéssemos fazer emergencial também uma recuperação da cabeceira de ponte, porque é uma das formas de nós sairmos. São Mateus está atravessando um problema gravíssimo também, com os caminhões passando por dentro da cidade, e isso fez com que arrebentassem cabos de fiação, de energia elétrica, de telefonia. Bom, você sabe bem como é isso, né? Nós estamos vendo isso em União também. Eu acredito que em 2 semanas a gente tem uma resposta positiva. Foi o prazo, mais ou menos, que me passaram, tanto em Brasília como aqui em Curitiba e na reunião da Vitória. Eu quero, até, se possível, eu falei ao prefeito Bachir, eu quero combinar com o ministro Valdez amanhã, nós teremos uma reunião com ele, com o ministro Pimenta e com também o ministro Marinho, do Ministério do Trabalho, para que ele possa ir até a União da Vitória. Nós queríamos que isso acontecesse na sexta-feira, quando tivermos a reunião, mas não foi possível pelo tempo. A chuva que estava acontecendo também não permitia isso, na quinta-feira, aliás. E agora vamos ver se a gente consegue ir até a União da Vitória para dar uma resposta mais de perto. Porque, passada essa fase mais grave dessa tragédia que está acontecendo, tem que repensar um pouco uma solução de longo prazo. Nós não podemos viver a cada... E essa situação de chuva vai continuar se repetindo nos próximos anos. Nós não podemos viver a cada período as pessoas perdendo tudo que acumularam, e depois levando uma década para recuperar. Uma das coisas que eu propus, inclusive, ao ministro Valdez e ao ministro Pimenta, estamos fazendo a mesma proposta do Ministério da Fazenda, é que o BNDES abra uma linha de financiamento, tanto uma linha de financiamento para aqueles que perdem via Pronaf, que são os pequenos produtores, como as empresas, os empresários, os microempresários e os empresários maiores, a exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, para recuperação da sua indústria, porque sem indústria, sem agricultura e sem condições de salário, nós vamos entrar num ciclo muito difícil para a região. Então, é preciso que agora, nesse momento, nós possamos fazer uma ponte para que os ministérios e o governo federal tenham uma linha especial de recursos, como está fazendo com o Rio Grande do Sul, para ajudar na região. Além disso, me permita só, o Toninho também fez já, e nós já fizemos, o deputado Gleisi, já uma sugestão ao deputado Toninho, que nós possamos antecipar as emendas de bancada, pelo menos 100 milhões de reais, antecipar para esses recursos emergenciais chegarem até a União da Vitória. Excelente, Tadeu. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade. Você que está agora junto ao governo federal, junto ao presidente Lula, temos uma situação que foi assinado um decreto pelo presidente da República para auxiliar os produtores de leite, que ao longo do tempo, não é de hoje isso,
sempre vem sofrendo com o preço do leite. E para o produtor, claro, cada vez mais a situação ficando mais pesada e o leite desvalorizando. Tanto é que muitos acabaram desistindo da cadeia produtiva do leite, mas foi assinado um decreto recentemente justamente para fazer uma tributação diferenciada. O que o senhor tem a dizer aos nossos produtores, e que são muitos aqui da região sul do Paraná? Primeiro, eu concordo plenamente com você. Há um processo de desestabilização na cadeia do leite, que já vem acontecendo há alguns anos. Nós perdemos 500 mil produtores nos últimos anos. Hoje nós temos em torno de 1.285.000 produtores. Desses 1.285.000, 250 mil são os grandes produtores, né? Tipo, São Paulo tem fazendas em São Paulo produzindo 70, 80, 100 mil litros por dia. Aqui no Paraná nós temos uma fazenda também aqui na região de Castro, um grupo de produtores que tem 80 mil litros por dia. Agora, este é o grande produtor. E para este, normalmente, a situação, ainda que não seja favorável, mas ela é menos dramática do que para aquele ou outro 1 milhão de produtores que tem uma pequena propriedade dos 30, 50, 100, 200, até 500 litros, 1.000 litros por dia. E que agora, com a crise, muitas vezes sequer o seu produto era possível de ser recolhido, porque o valor estava tão baixo que às vezes não compensava nem para que as cooperativas fizessem isso. Isso se deu muito em função do leite em pó importado, e algumas vezes importado ilegalmente. Nós tivemos no ano passado 100 mil toneladas, ou seja, 100 milhões de quilos importados, o que gerou 1 bilhão e 200 milhões de litros de leite. E isso desestabilizou toda a cadeia do leite. O fato de nós termos uma importação muito forte do leite que vem principalmente do mercado comum europeu, vem do mercado comum europeu e vem da Nova Zelândia, vem de outros países, que é um leite já praticamente com prazo de vencimento, mas vem pelos grandes laticínios. Agora, o que faz o presidente Lula com o decreto é estimular que você tenha uma isenção de impostos e uma compensação de impostos para aqueles que compram os laticínios, as indústrias que compram leite in natura, ou seja, não compram leite em pó e não importam necessariamente grande quantidade de leite do Mercosul. Porque nós temos um mercado comum aqui na América do Sul e que esse mercado comum, ao envolver Argentina e Uruguai, claro que a Argentina tem uma capacidade de produção com um custo muito mais baixo do seu território, com um custo muito mais baixo do que nós. A Argentina produz leite a 45, 50 centavos o litro, quando o nosso leite aqui, em média, está em torno de 1,60, 1,50, em alguns casos até mais do que isso. Com isso, agora, nós vamos ter a condição de colocar em torno de 50 até 60 centavos por litro para o produtor. É claro que ainda é um processo inicial, é preciso recuperar também uma série de outras situações, mas o fato de nós termos feito isso, e aí no caso de Ana Vitória, o Pedro Ivo, que foi prefeito de União e que é um dos produtores de leite, esteve comigo em Brasília, estivemos falando com o vice-presidente da República, que é o ministro da Indústria e Comércio, estivemos conversando com o ministro da Agricultura também, e acho que o Fábio, e tudo isso aí fez com que acendesse uma luz amarela para o governo, sabendo que vai perder uma cadeia extremamente importante. Nós somos o estado do Paraná, o segundo maior produtor de leite do Brasil, primeiro é Minas Gerais, mas é uma cadeia extremamente importante porque é o que fixa, muitas vezes, o pequeno produtor, o pequeno agricultor, que para nós é extremamente importante. Essa situação se soma a uma investigação feita pela Polícia Federal nos estoques de leite dos grandes grupos econômicos aqui, os grandes laticínios, as grandes cooperativas, para poder identificar se houver, nós não estamos, em princípio, dizendo que há, mas se houver irregularidades na importação do leite em pó. E agora, para os próximos dias, eu acho que deve vir também outras medidas, devem acontecer, porque nós precisamos também de uma dilação de prazo. A cadeia do leite hoje ela sofre um processo contínuo de endividamento. Então, nós precisamos de uma recuperação e, para isso, uma securitização da dívida, ou seja, você fazer com que a dívida dos pequenos produtores, dos médios produtores, com os bancos, com as cooperativas, ela possa ser estendida para o pagamento e iniciar daqui a 4, 5, 6 anos e, com isso, fazer um ciclo virtuoso do leite. Isso aí já deve ser cobrado agora do Banco do Brasil e dos demais bancos, das cooperativas, e que a gente possa ter, União da Vitória, um grande centro produtor de leite na nossa região, e que a gente possa ter um caminho novo aí para passar dessa fase complicada e estabilizar a produção de leite.
Excelente, Tadeu. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos atendido. Os nossos microfones aqui da Jovem Pan de União da Vitória estão abertos a qualquer informação importante para a nossa população, do seu trabalho aí em Brasília. Por gentileza, pode contar conosco. Nossos microfones estão sempre à disposição para levar a informação para a nossa população e te desejarem uma boa semana de trabalho. Muito obrigado, Tadeu. Obrigado a você também. Eu espero que na quarta-feira, se for possível, a gente esteja com o ministro Fábio da União. Eu vou a Brasília agora à tarde, volto quarta-feira para a União da Vitória, volto para Brasília e viajo já à noite também. Então a gente tem que fazer essa correria aí para minimizar um pouco o sofrimento da população, que está sendo muito intenso. Grande abraço.